técnico 360, como é que vocês estão? Bom, eu sou o Léo, sou técnico em segurança do trabalho, tá? E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que desperta muita dúvida, muita discussão dentro das salas, não só nas salas de aula, acho que até menos na sala de aula, e muito mais nos ambientes de trabalho, tá bom? Eu vou falar com vocês hoje sobre a comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama de CAT, tá? Eu coloquei aqui em tópicos de que forma que a gente vai abordar esse assunto, tá? E eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa aula. Eu dei uma olhada geral pela internet, eu não achei nenhum material tão completo e tão bom para a gente poder estudar e para a gente poder entender como que funciona a comunicação de acidente de trabalho. Então prestem muita atenção, tá? Porque esse material está muito rico e muito especial. O que é a CAT, pessoal? A CAT é a comunicação de acidentes de trabalho, tá? Aqui a gente tem do que a gente vai tratar nessa videoaula. Eu coloquei em tópicos, tá? A gente vai falar sobre os artigos 22 e 23 da Lei 8213, tá? A gente vai falar quem pode emitir a CAT, é uma dúvida que o pessoal tem, bem recorrente, tá? Vamos falar sobre os tipos de CAT, inicial, CAT de reabertura e CAT de comunicação de óbito. Isso também gera muita dúvida dentro dos ambientes de trabalho e nos cursos, tá bom? Vou falar sobre as vias da CAT, quantas vias são, para onde que elas vão. Isso realmente é uma discussão frequente e constante, inclusive cai questão em concurso público abordando essa temática, tá? E no final, eu vou falar um pouco sobre a FAP e o SAT, que é o fator acidentário de prevenção e o seguro acidente de trabalho. Esses dois termos, pessoal, vão ser muito importantes a gente entender esses dois termos para a gente poder saber por que a grande maioria das empresas não emite a CAT, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Gente, a Lei 8213 é a lei que fala sobre os planos de benefícios da Previdência Social, tá? No seu artigo 22 ela fala que todo acidente de trabalho, pessoal, todo acidente de trabalho tem que ser comunicado em até 24 horas seguinte a esse acidente. Então, gente, é todo acidente de trabalho. A forma que a gente tem de comunicar é através da CAT, comunicação de acidente de trabalho, tá bom? Então, pelo artigo 22 da Lei 8213, né, a empresa ou empregador deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, houve um acidente, a gente tem 24 horas para comunicar esse acidente na Previdência Social. Em caso de morte imediata, esse aviso deve ser feito imediatamente às autoridades competentes, tá? A polícia, o bombeiro, alguma autoridade competente, a gente tem que avisar que houve uma morte ali naquele ambiente de trabalho, tá bom? O que acontece, pessoal? Normalmente, quando tem um acidente de trabalho, as empresas não emitem a CAT. Elas só emitem quando gera uma lesão com afastamento por mais de 15 dias. Por quê? Porque a partir do 16º dia, é o INSS que vai pagar aquele funcionário, então a Previdência vai ter que ficar sabendo daquele acidente, tá? Mais para o final da aula, a gente vai saber por que as empresas fazem isso, tá bom? Mas é muito importante frisar que todo acidente tem que ser comunicado. Qualquer tipo de arranhão, qualquer tipo de lesão tem que ter uma CAT enviada à Previdência Social, tá? A CAT é a ferramenta mais precisa de estatística que a Previdência vai utilizar. Quando a gente não faz emissão de CAT, esses dados realmente ficam defasados, tá bom? Vou falar um pouquinho do artigo 23 da Lei 8213. O que acontece? O acidente de trabalho, ele pode ser um acidente, obviamente, ou uma doença profissional ou ocupacional. Quando é uma doença, como que a gente vai preencher a CAT? Tá? A CAT ela pede o dia do acidente. Quando um funcionário fica doente, o que a gente vai colocar no dia do acidente? Né? Porque o cara não fica doente num dia, ele fica doente. Pode estar doente há um mês, então a gente vai ver como que a gente vai colocar isso na CAT, e o artigo 23 da Lei 8213 fala isso de forma bem clara. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da capacidade laboral. O que isso quer dizer? A data exata que o funcionário não teve mais condições de ir ao trabalho. Por exemplo, o funcionário está com uma lombalgia. Então, num determinado dia, ele não vai mais conseguir levantar da cama, por exemplo.
aquela data ali, quando ele não conseguiu mais exercer a sua função, vai ser a data que a gente vai colocar como a data do acidente de trabalho, tá? Exemplo 1. Ou o dia da segregação compulsória. Ah, o que é segregação compulsória? Que palavra difícil! Gente, olha só, é muito fácil. Segregação compulsória. Segregação é você, obviamente, segregar, tá bom? Segregação compulsória nada mais é do que o funcionário tá doente, mas é uma doença que ele vai precisar se isentar do convívio social, tá? Ele vai precisar ficar literalmente em quarentena. Por exemplo, tuberculose, ou sendo um pouco mais cruel, um ebola, por exemplo, né? Aquela pessoa não pode ficar no convívio ali, bater papo, e aí, toma, segura esse ebola pra você aí. Não pode, não dá, não tem jeito. O cara vai ter que ficar em quarentena, ele vai ter que ficar segregado. Então, a partir do momento que tem início essa segregação compulsória, é a data que a gente vai colocar na CAT como acidente de trabalho. Tá? Esse é o exemplo 2. E a terceira hipótese, o dia em que for realizado o diagnóstico. Tá? O cara tá, sei lá, com uma pneumonia, por exemplo, mas ele pode trabalhar com uma pneumonia, não pode? Ele simplesmente pode não estar se sentindo tão bem, mas ele vai e desempenha as suas funções na empresa, no seu trabalho. Mas aí, num determinado momento, ele vai ao médico e o médico realmente passa o laudo de que ele está com uma pneumonia. A partir dessa data, é a data que vai entrar como acidente na CAT, tá bom? Vamos ver o próximo item aqui para a gente poder dar prosseguimento? Gente, esse item aqui é uma situação que realmente gera muita dúvida, inclusive dentro de empresa. O pessoal fica meio perdido. Quem é que pode emitir a CAT? Ah, quem é que pode emitir a CAT? Óbvio que é só a empresa que o cara se acidentou, né? Não, óbvio que não. Qualquer pessoa pode emitir a CAT. Qualquer pessoa. O importante é que ela tem que ser emitida. A empresa pode não emitir, ou às vezes o cara é autônomo, não tem uma empresa. Como é que vai emitir? Então qualquer pessoa pode emitir a CAT. Eu quero só fazer um parênteses para isso aqui. Preste atenção. A pessoa que emitir a CAT, se for a empresa, é a empresa. Se for o funcionário acidentado, é o funcionário acidentado. Se for o médico que atendeu, é o médico que atendeu. Se for o sindicato, é o sindicato. A pessoa ou o órgão que fizer a comunicação do acidente vai ser responsável pela distribuição de todas as vias. Ok? Se a minha empresa, eu sofri um acidente, e ela comunicou, a minha empresa vai ter que entregar a minha via, a via para o sindicato e a via dela, e a via do INSS. Tá bom? Então, vamos prestar atenção. Qualquer pessoa pode emitir a CAT, tá? O importante é que ela seja emitida. E quem emitir vai ter que fazer a distribuição das vias, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de CAT. A CAT inicial. CAT inicial é para acidentes de trabalho típicos ou de trajeto, tá? Ou no caso de doença profissional ou do trabalho, e acidentes com morte imediata. Sabe o que é isso aqui? Asterisco, presta atenção. Acidente com morte imediata. O funcionário caiu do andaime de 285 metros de altura. Estava fazendo um prédio, o cara caiu lá de cima. Morreu. Óbvio que ele morreu. Ah, eu vou fazer o quê? Vou abrir uma CAT de comunicação de óbito? Não. Apesar dele ter morrido, quando o funcionário tem a morte imediata, logo de cara no acidente, CAT inicial, tá? Durante a CAT inicial, você vai ter um campo para preenchimento, vai ter uma pergunta. Houve óbito? Eu vou dar lá, sim. Na CAT inicial, você pode colocar que o funcionário morreu naquele acidente, tá? Então, acidente com morte imediata é CAT inicial. Preste atenção porque a gente vai falar sobre outro tipo de CAT também, pode gerar dúvida, tá bom? Vamos para o próximo. Reabertura de CAT. Reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de acidente de trabalho ou doença já comunicada anteriormente ao INSS numa outra CAT, tá? O camarada sofreu um acidente, por exemplo, quebrou o braço. A gente vai abrir uma CAT inicial para comunicar aquele acidente. Passou o período que ele ficou afastado, ele voltou a trabalhar. Só que depois que ele voltou a trabalhar, ele ainda está com uma sequela, ele ainda está com aquela lesão, está se sentindo incomodado, vai ter que se afastar novamente pelo mesmo problema. A gente não vai abrir uma CAT nova, porque aquele problema, aquele acidente, o que aquele acidente causou, já foi comunicado numa CAT. Então a gente vai reabrir aquela CAT para poder falar que aquele acidente inicial ainda está gerando uma sequela naquele funcionário, ok? Última possibilidade de CAT é a CAT de comunicação de óbito. É um falecimento decorrente de acidente ou doença,
ocorrido após a emissão da CAT inicial, tá? Então, vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Nesse exemplo que eu dei que o funcionário caiu do andaime lá de cima. Digamos que ele caiu do andaime um pouco mais baixo, 3 metros de altura. Caiu, não morreu, se machucou e foi para o hospital. Se machucou e foi para o hospital. Vamos abrir uma CAT inicial relatando esse acidente. Depois de 2 semanas que ele está no hospital, está em coma, ele vem a falecer. Aí sim a gente vai comunicar o óbito. Então, pessoal, isso é um ponto muito importante. A CAT de comunicação de óbito só vai ser feita quando já tiver uma CAT aberta anteriormente. Ok? O funcionário se acidentou e não morreu. Vamos abrir uma CAT inicial. Quando ele morrer é brabo, né? Vamos torcer para o cara morrer. Vamos abrir lá a CAT de óbito. Quando ele morrer, a gente vai comunicar o óbito, mas de uma CAT que já estava aberta. Tá? Tudo isso está explicado direitinho no nosso material didático que você vai poder baixar em anexo. Não se preocupa, mas é importante saber disso porque é um ponto crucial para a abertura das CAT. Ok? Próximo item é quantas vias e para onde vai a CAT. Isso também cai em concurso muito, cai direto. Tá? O que acontece, pessoal? Tem muito material na internet defasado. Há um pouco tempo atrás, a CAT era emitida em 6 vias. Isso não acontece mais. Hoje em dia são 4 vias, ok? A primeira via vai diretamente para o INSS, porque é através do preenchimento online, através de um programa que a gente baixa no computador, tá? Não é por site, não é por nada, é um programa mesmo, como se fosse um aplicativo. Você vai baixar no computador e vai fazer o preenchimento da CAT e quando você der OK para enviar, ela vai direto para o INSS. Então, essa é a primeira via, ela não é física, ela é online. Só para fazer um parêntese, errou no preenchimento e já enviou, azar o seu. Vai ter que ir lá no INSS para poder corrigir, tá? Essa primeira via, ela não tem como ser corrigida também online. Após enviado, já foi, já era. É igual quando você chega bêbado em casa e manda um WhatsApp para sua ex-namorada, seu ex-namorado tá bêbado, né? Tá doidão? Mandou, já era. Para corrigir, só indo lá pessoalmente para resolver. Errou no preenchimento do INSS, tem que ir lá no INSS, numa agência, para poder corrigir, ok? A segunda via vai para o acidentado. O funcionário sofreu um acidente. Ou caso ele não possa pegar essa via física, um dependente, tá, pode pegar também. A terceira via vai para o sindicato de classe daquele funcionário. E a quarta via vai para a empresa do acidentado. Tá? A segunda, a terceira e a quarta via são físicas. Tá bom? A primeira vai online, a segunda vai para o funcionário, física, a terceira vai para o sindicato, física, e a quarta fica na empresa, e a empresa tem que guardar essa comunicação de acidente. Ok? Eu vou falar agora, pessoal, um pouquinho sobre 2 termos que vão incidir diretamente no porquê que a empresa comunica ou não o acidente de trabalho. Tá bom? SAT é o seguro acidente de trabalho. É uma contribuição obrigatória da empresa ao INSS. Tá? É referente ao percentual sobre a folha de pagamento, tá bom? Daquela empresa. Em alíquotas que podem variar de 1 a 3%, dependendo do grau de risco da atividade preponderante daquela empresa. Tá? Então, SAT, toda empresa paga o SAT, tá? E ela é um percentual em cima da folha de pagamento geral. A empresa tem 100 funcionários. Vai pegar esses 100 funcionários, vai fazer um cálculo, 1 a 3%, vai ser o SAT que aquela empresa vai ter que passar ao INSS, tá bom? Depois disso foi criado o FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, tá? É uma forma nova de calcular a contribuição, tá? O FAP, ele vai poder reduzir ou dobrar o SAT. O que acontece? A Previdência, no intuito de fazer as empresas realmente comunicarem os acidentes, para a gente poder ter, estatisticamente falando, mais precisão nas informações, ela acabou fazendo com que as empresas quisessem burlar esse sistema de comunicação de acidente. Porque ela pode reduzir o SAT, mas ela também pode aumentar. Qual a empresa que vai comunicar um monte de acidente para pagar mais imposto? Nenhuma. Então o que as empresas fazem? Normalmente, tá? Não estou generalizando, não são todas. Mas o que acontece por aí, que a gente vê com frequência, é que quando o acidente é simples ou gera um afastamento de menos de 15 dias, a empresa não abre CAT, porque o INSS não vai ficar sabendo. Por que eu vou falar lá que eu tive um acidente para ter um aumento aqui na minha alíquota? Eu não, né? A empresa pensa dessa forma.
Quando o funcionário se tem uma lesão e vai ficar afastado por mais de 15 dias, aí como é o INSS que vai pagar, ele vai ficar sabendo de qualquer forma, aí a empresa abre CAT. Até porque o funcionário vai precisar desse documento para poder entrar com recurso, para poder receber do INSS. Então, pessoal, é por isso justamente que as empresas muitas vezes não emitem a CAT, tá? Por uma questão de tributos, de economia. Acaba que fica defasando o sistema estatístico da Previdência Social. Isso não é bom para o funcionário, não é bom para o INSS e para a empresa só é bom porque ela paga menos. Porém, ela omite informações que são cruciais para a gente poder oferecer uma maior segurança para os nossos funcionários. Tá bom? Pessoal, em anexo aqui em cima tem um linkzinho com o nosso material didático, tá? Bem explicativo, a parte teórica dessa aula. Vão ter algumas questões referentes a esse assunto. Pode mandar para o nosso e-mail, tecnico360@gmail.com. Você vai receber de volta o gabarito, o comentário, tudo direitinho, tá? Se gostou do vídeo, dá um curtir, dá um like, divulga, compartilha. Essa troca de informações é muito importante para a gente, tá? Para a gente poder continuar fazendo vídeos de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, um abraço, valeu, fui!